Meus irmãos e irmãs, a passagem que nós temos diante de nós, hoje à noite, deve ser compreendida à luz não apenas do contexto imediato que se encontra nos 4 primeiros versículos do capítulo 4, mas à luz de todo o contexto que se inicia no primeiro versículo do capítulo 3. Apenas recordando, os irmãos certamente lembram que a prisão dos apóstolos, Pedro e João, esse interrogatório a que eles foram submetidos diante do Sinédrio, e o testemunho, depoimento, que na verdade é mais um testemunho deles aos líderes, aos anciãos, aos escribas e aos sacerdotes de Israel, tudo isso foi consequência, na verdade, de 2 eventos. Primeiro, a cura de um homem paralítico de nascença, realizada por Pedro e João, melhor dizendo, por Cristo ressuscitado, através de Pedro e João, quando subiam ao templo na hora 9 para a oração. E então aquele homem que era levado pelos seus amigos e parentes e colocado à porta do templo para esmolar e assim conseguir algum sustento para a sua vida, recebeu de Pedro e João muito mais do que ele imaginava. Recebeu não apenas uma esmola como um paliativo para o seu sofrimento físico, para a situação de miséria em que ele se encontrava, mas recebeu da parte de Cristo, através de Pedro e João, a plena cura, o pleno restabelecimento da sua saúde, de tal maneira que pôde se levantar, andar e saltar e glorificar a Deus, mas recebeu também a cura da sua alma, sendo curado não apenas da paralisia do seu corpo, mas da paralisia do seu espírito, da sua alma, do seu coração. Recebendo não apenas um grande milagre, mas o maior dos milagres, que é a regeneração, o novo nascimento, a conversão, a obra da graça de Deus em Cristo Jesus, que faz de nós novas criaturas, curando a paralisia do nosso coração, a paralisia da nossa alma. O outro evento a que me refiro foi a explicação, na verdade, a pregação de Pedro, aproveitando aquele momento de admiração e de assombro da multidão que havia presenciado aquela cura extraordinária, naquele homem bem conhecido em circunstância pública. E então Pedro prega desviando toda a atenção, desviando todo o foco daquelas pessoas, deles mesmos, para Deus e para Cristo, quem de fato havia realizado aquela obra. Eles disseram: olha, não foi pela nossa piedade ou pelo nosso poder que este homem foi curado, mas ele foi curado pelo autor da vida que vocês mataram, que vocês crucificaram. E aí então Pedro, como nós tivemos a oportunidade já de considerar no domingo retrasado, anuncia o Evangelho, prega o Evangelho de maneira ousada, de maneira corajosa, anunciando especialmente a Cristo num sermão cristocêntrico e assim confrontando aquele povo e ao mesmo tempo apresentando, abrindo para eles uma porta de oportunidade, pregando o Evangelho da graça de Cristo e a esperança de redenção e de salvação para os maiores pecadores
inclusive para aqueles que haviam sido usados como instrumentos para a condenação, a entrega, a morte, a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos devem lembrar que no domingo passado nós estivemos considerando aqui os 4 primeiros versículos do capítulo 4, e como quando eles estavam ainda, Pedro estava ainda pregando, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, e aborrecidos, indignados, ressentidos, por estarem eles pregando a ressurreição dentre os mortos em Cristo Jesus, e então os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, porque já era tarde, até que no dia seguinte pudessem reunir o sinédrio, a liderança religiosa do povo de Israel, para que eles fossem então julgados e condenados. Mas procurei ressaltar para os irmãos que Lucas faz questão de registrar não apenas aquilo que o apóstolo Paulo chama de cheiro de morte para a morte, mas também o aroma de vida para a vida. Enquanto aqueles líderes religiosos rejeitaram a Cristo e ao Evangelho, o Evangelho, muitas outras pessoas creram no Evangelho, se submeteram à palavra, aceitaram como verdade a palavra pregada e ingressaram na Igreja de Cristo, subindo o número dos crentes, dos homens, apenas a perto de 5.000 pessoas. Na verdade, irmãos, foi exatamente esta cura e, além da cura, a pregação do Evangelho, a pregação da salvação pela graça de Deus, mediante a obra expiatória de Cristo ressuscitado por Deus, que aqueles homens haviam sido presos. E que agora, na passagem que acabamos de ler, são trazidos perante o sinédrio para serem ali interrogados. E a passagem que lemos registra exatamente esse testemunho apostólico diante do sinédrio, nessa primeira perseguição que a Igreja de Cristo, na nova dispensação da graça, teve que enfrentar na pessoa dos apóstolos Pedro e João. Quero convidar os irmãos a acompanharem comigo essa porção, observando, em primeiro lugar, os primeiros versículos, versos 5 até o versículo 7, onde nós encontramos a reunião e a composição daquele júri, daquele sinédrio, que interrogaria ali o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Foi logo no dia seguinte, não daria mais para eles reunirem o sinédrio no dia anterior, quando Pedro estava pregando e havia realizado a cura, mas logo no dia seguinte eles se apressaram e reuniram então em Jerusalém os membros do sinédrio, as autoridades do povo, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote Anás, que na verdade a essa altura nem era mais o sumo sacerdote, ele havia sido deposto pelos romanos no ano 15 da nossa era, mas ainda era o poder por detrás do seu genro Caifás, que no momento era o sumo sacerdote. Bem como outras pessoas que nós não podemos identificar quem eram, como João e Alexandre, e mais ainda os outros membros da linhagem do sumo sacerdote. Em suma, irmãos, um agrupamento dos líderes civis, especialmente dos líderes religiosos de Israel, mesmo agrupamento de pessoas, o sinédrio, que havia entregue poucos meses antes o Senhor Jesus Cristo
aos romanos para ser julgado, pedindo mesmo a condenação dele, e depois então o povo pedindo a crucificação do Senhor Jesus. E, meus irmãos, é interessante observar aqui como um agrupamento tão variado de pessoas, na hora de se opor à verdade, ao Evangelho, se reúnem com tanta facilidade e com tanta presteza, quando é para se oporem e rejeitarem a verdade e o Evangelho. Temos aqui pessoas de formação e de posições teológicas bastante diferentes. Os anciãos e os sacerdotes normalmente eram contados dentre os saduceus. Os escribas eram fariseus. Os fariseus criam na ressurreição, aceitavam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus, criam no mundo espiritual, eram ortodoxos na sua fé, eles criam no julgamento final, na condenação dos ímpios, mas os saduceus não criam em nada disso. Eles não aceitavam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus, eles não criam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam num mundo, numa realidade espiritual, não acreditavam num julgamento final, não acreditavam num juízo final, numa condenação eterna e numa retribuição eterna. Eram, portanto, tipicamente materialistas. Estavam interessados na religião, não de uma maneira pessoal, com vistas à salvação deles, mas apenas de uma maneira institucional, como muitos políticos, porque eles eram mais um partido político do que outra coisa, ficam interessados na religião para tirarem proveito em determinadas ocasiões. E assim então, lá estavam eles, tanto os anciãos, como os escribas, como os sacerdotes, como os familiares dos sacerdotes ali que compunham o sinédrio, juntos, unidos na objeção ao Evangelho, na rejeição de Cristo, quando entre si eles estavam tão distantes no que diz respeito ao pensamento teológico que eles sustentavam. Mas é alguma coisa interessante nós observarmos que tem sido sempre assim. Pessoas variadas, de nível intelectual variado, de posições teológicas variadas e de qualidades variadas, normalmente se unem na oposição ao Evangelho da graça de Deus, através do qual a salvação é oferecida a todos pela graça de Deus, mediante a fé no nome único e exclusivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem sido sempre assim, meus irmãos e irmãs. Eu ressalto isso porque nós vivemos numa época em que as pessoas explicam ou justificam não crerem no Evangelho e explicam a sua rejeição a Cristo em termos de intelectualidade. O argumento é mais ou menos o seguinte: como é que hoje em dia, em pleno século XXI, nós, pessoas tão desenvolvidas, depois de havermos mandado o homem à Lua e de tanto desenvolvimento tecnológico e científico, vamos ainda crer que a salvação vem pelo homem que morreu na cruz, o filho de um carpinteiro, há 2000 anos atrás, e que não há nenhum outro meio de salvação a não ser pela fé nele? Isso é coisa antiga. E seria razoável as pessoas crerem no início da era cristã, ou mesmo na Idade Média, ou até um século ou 2 séculos atrás, mas não é mais razoável que em pleno século XXI, diante de tanto desenvolvimento tecnológico, nós aceitemos essa mensagem
e creiamos nesse Jesus como sendo o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Mas, meus irmãos, observem que não tem nada de novo nessa incredulidade, nessa rejeição a Cristo. Naquela época já, várias pessoas de variada formação, uns mais políticos, outros mais estudiosos mesmo das Escrituras, como os escribas, que eram os doutores da época, os sacerdotes mesmo, e tantas outras pessoas ali estavam unidas, independentemente das diferenças culturais, das diferenças teológicas, e rejeitarem a Cristo Jesus como o único Salvador do mundo. Mas, irmãos, ali estava em Jerusalém, logo naquele dia seguinte, esse sinédrio reunido, e então os apóstolos, Pedro e João, são trazidos e colocados no meio deles, para que eles então fossem interrogados. Observem no versículo 7 o teor da interrogação a que foram submetidos Pedro e João. Basicamente, a interrogação consistiu apenas de uma pergunta, que Lucas resume aqui. É possível que eles tenham se delongado um pouco mais, mas Lucas registra aqui a essência do interrogatório deles. E a pergunta, a essência do interrogatório deles é: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estavam ali interessados em saber, em outras palavras, sob cuja autoridade, sob a autoridade de quem eles haviam curado aquele homem e sob a autoridade de quem eles estavam ensinando o povo e pregando para o povo a ressurreição dentre os mortos. A pergunta era colocada em outras palavras, mais ou menos a seguinte: quem foi que vos autorizou e vos capacitou a curar esse homem e a ensinar ao povo a ressurreição dentre os mortos? E se os irmãos prestarem atenção nesse episódio todo, nesse relato todo, o foco todo é no nome. É o nome de Jesus. Foi no nome de Jesus que aquele homem havia sido curado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te ordenamos: anda. A inquirição deles, do sinédrio, foi exatamente nesse ponto. Qual é o nome? Qual é o nome que representa aqui a autoridade, o poder, debaixo do qual, ou que capacitou vocês a realizarem isso e a pregarem e ensinarem a ressurreição dentre os mortos para o povo? E a resposta deles também vai se concentrar no nome. Vocês querem saber quem foi o nome? Vocês querem saber debaixo da autoridade de quem nós realizamos o que realizamos? E então o apóstolo Pedro começa ali, cheio do Espírito Santo, como nós lemos no versículo 8, a dar o seu depoimento, que na verdade passa a ser um testemunho. Lembrem, eles haviam sido chamados para serem testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Lemos no capítulo 1, versículo 7. No verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E, na verdade, toda aquela objeção, aquela oposição, a prisão e agora o interrogatório a que Pedro e João estavam sendo submetidos, eles encaravam como uma oportunidade e um privilégio de darem testemunho acerca
da ressurreição do Senhor Jesus. E é exatamente, irmãos, aquilo que eles passam a fazer no depoimento cheio do Espírito Santo. Interessante observar que quando ainda o Senhor Jesus estava com seus discípulos e seus apóstolos e os enviava e deixou a orientação a eles: olha, quando vocês forem levados a tribunais e tiverem que falar, não se preocupem quanto àquilo que vocês vão dizer, porque lhes será dado, naquele momento, o que dizer. O Espírito Santo de Deus vai dar as palavras e vai capacitar vocês extraordinariamente para vocês darem um testemunho apropriado e responderem de maneira apropriada às acusações que forem levantadas contra vocês. E aqui nós vemos exatamente isso acontecendo, irmãos, porque no versículo 8, Lucas faz questão de registrar que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos. E então ele começa, primeiro lembrando o fato que resultou na prisão e no interrogatório deles. Ele como que confronta aquelas autoridades dizendo: olha, vocês estão falando de uma maneira um tanto dúbia, nem especificam o isso que vocês estão questionando. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Isso o quê? Eles não sequer especificaram exatamente qual era a acusação. Mas Pedro faz questão de relembrá-lo de que eles haviam sido presos e estavam sendo levados ao interrogatório, estavam sendo interrogados, em última instância, porque eles haviam feito bem, um benefício. A palavra grega é a palavra que podia ter sido traduzida por boa obra. Vocês que gostam tanto de boas obras e de cumprirem a lei, pois muito bem, nós estamos sendo acusados aqui por uma boa obra. O que foi que nós fizemos? Nós não matamos ninguém, nós não fizemos nenhum mal a ninguém, nós curamos o homem. Por nosso intermédio, na verdade, fomos curados. Esse homem foi curado. Observe o versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício, ou seja, de uma boa obra feita a um homem enfermo, do modo porque foi curado, então, após lembrar que eles estavam ali sendo submetidos a interrogatório, não por nenhum mal que eles houvessem feito, mas por um benefício, por uma boa obra reconhecida por todos, que eles haviam sido, para a qual eles haviam sido instrumentos, é que eles estavam ali sendo levados às barras de um tribunal religioso, às barras do Sinédrio. E então Pedro, mais uma vez, ousada e corajosamente, como ele se apresenta em todas as suas manifestações públicas, fosse no discurso no capítulo 2, depois de Pentecoste, fosse também na pregação no capítulo 3, depois da cura do homem, ou agora aqui, diante das autoridades do Sinédrio, aquele Pedro tão tímido, tão acovardado, quando o Senhor Jesus fora preso, agora se manifesta de maneira tão ousada, tão corajosa, e responde diretamente, claramente ao interrogatório deles. Vocês querem saber qual é o nome? Vocês querem saber em nome de quem esse homem foi curado e se encontra aí com perfeita saúde? E em nome de quem nós anunciamos e pregamos o Evangelho e a ressurreição dos mortos e ensinamos ao povo? Pois é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês sentenciaram à morte e crucificaram, mas que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ressuscitou dentre os mortos. É nesse nome, e por causa desse nome, e por causa do poder daquele a quem vocês sentenciaram à morte, e Deus, o Deus que vocês dizem adorar, ressuscitou, é que este homem está curado, como vocês podem muito bem presenciar. Tomai conhecimento disso, vós
vós todos, diz o apóstolo Pedro, e não vocês apenas, mas todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, a questão é o nome, pois em seu nome é que este está curado perante vós. E então o apóstolo Pedro não se satisfaz com isso, mas ele avança e declara: aquele que vocês consideraram, vocês construtores, vocês autoridade religiosa, vocês os líderes religiosos judeus, da nação judaica, que consideraram uma pedra inútil, uma pedra rejeitada, foi como que declarado por Deus, tornando-se a pedra angular desse edifício que é a fé cristã nessa nova dispensação, nessa nova era do Espírito Santo. Aqueles que deveriam ser os construtores, aqueles que deveriam ter a obrigação como peritos, construtores, Pedro usa aqui uma figura, e vocês que deveriam reconhecer logo que esta é a pedra perfeita, a pedra angular, o alicerce único da igreja de Deus pela obra que ele realizou na cruz do Calvário, vocês não perceberam isso, rejeitaram essa pedra como se fosse uma pedra inútil, mas ela se tornou, na verdade, a pedra angular da igreja. E no versículo 12 nós encontramos essa pregação sucinta do Evangelho. Esse versículo que merece ser memorizado por todos nós. Essa declaração claríssima do apóstolo Pedro, tão própria para a época relativista, pós-moderna na qual nós vivemos, caracterizada pelo pluralismo religioso, que considera que há vários caminhos que levam a Deus, há vários meios de salvação, e então a palavra, Pedro aqui declara, inspirado, cheio do Espírito Santo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui Pedro utiliza a mesma palavra que ele utiliza no versículo 9, no final do versículo 9, quando diz que aquele homem havia sido curado. Ele utiliza a mesma palavra aqui no versículo 12, quando fala de salvação. Porque ele faz questão de, no versículo 9, acerca da cura daquele homem, usar uma palavra que, na verdade, designa a salvação. Ele poderia até ter dito no versículo 9 assim: visto que hoje somos interrogados, e a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi salvo, poderíamos traduzir assim, é a mesma palavra no verso 12. E se os irmãos lembram, foi por isso que quando eu tratei dessa cura, eu terminei a mensagem sugerindo e aplicando a cura, não apenas em termos físicos, mas em termos espirituais, porque o contexto todo nos autoriza nesse sentido. O que está em questão aqui não é Cristo como o curador apenas de paralisia física ou de qualquer enfermidade no corpo. O que está em foco aqui é o nome de Cristo como único meio, como único nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, ou curados da nossa paralisia da alma, ou salvos no sentido mais lato e pleno dessa palavra, que inclui não apenas a cura física, a cura de uma paralisia física das pernas, mas inclui a cura da alma, a salvação dos nossos pecados, a libertação do príncipe deste século, a nossa redenção, a nossa justificação, o nosso novo nascimento em Cristo Jesus. Jesus significa Salvador, os irmãos sabem muito bem. E esse nome é o nome salva. E não há nenhum outro nome, não há nenhum outro meio
Não há nenhum outro instrumento através do qual alguém pode ser salvo da condenação eterna, salvo da sua própria natureza pecaminosa, a não ser através do nome daquele Jesus Cristo Nazareno, que havia sido crucificado pelos líderes religiosos de Israel, mas que havia sido estabelecido por Deus como a pedra angular, como o único nome que salva. A partir do verso 13, irmãos, nós encontramos a reação do Sinédrio. E a reação do Sinédrio pode ser resumida em 4 palavras: admiração, perplexidade, ameaça e proibição. Primeiro, eles ficaram admirados. Admirados por verem aqueles homens que não tinham maiores instruções, eram homens simples, homens do povo, homens iletrados, versículo 13, são assim chamados, homens incultos. Eles não eram doutores da lei, como os escribas. Eles não tinham a formação teológica que aquela liderança do povo de Israel tinha, e muito menos a cultura, o nível cultural, intelectual daquelas pessoas, daqueles líderes, verdadeira aristocracia mesmo ali do povo de Israel. E, no entanto, ficaram admirados, mesmo, em verem como Pedro se expressava e como Pedro pôde tratar desses assuntos, irmãos, mesmo sem ser letrado ou sem a cultura dos seus inquiridores. Eles ficaram admirados. Sabiam que eram homens simples, sabiam que eram homens sem cultura, sabiam que eram homens iletrados e não sabiam a que atribuir não apenas a eloquência, mas o raciocínio perfeito, lógico e a maneira como Pedro ali se expressava, porque eles não sabiam que aquilo era obra do Espírito Santo, que enchia o coração de Pedro. Depois eles ficaram perplexos. E agora? O que é que nós vamos fazer? Por perplexo eu quero dizer que eles não sabiam como agir nesse momento, não sabiam como proceder, porque lá estava o homem curado, um testemunho vivo da verdade, do poder, do nome de Jesus para curar e para salvar. E vendo, portanto, eles o homem que fora curado, eles não tinham o que dizer em contrário. A evidência era concreta. E então mandaram que Pedro e João se ausentassem do Sinédrio, e eles ali se reuniram em privado para decidirem, e agora, o que é que nós vamos fazer? E diante daquela perplexidade, sabendo que não tinham como acusar, não tinham nada para acusá-lo, e sabendo que não poderiam fazer nada, dizer nada em contrário, nem negar a evidência contundente do milagre, porque estava ali diante deles, pronto para testemunhar. Eles então decidiram fazer apenas 2 coisas. Vamos ameaçá-los. Vamos dizer que se eles continuarem falando nesse nome e ensinando nesse nome, nós vamos prendê-los e vamos matá-los. E vamos então ordenar que eles não podem falar nesse nome nem pregar no nome de Jesus. Verso 16. O que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. E então, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. A partir do verso 19, irmãos podem acompanhar, nós encontramos agora a corajosa resposta apostólica às ameaças, proibições e intimidações do Sinédrio, daquela liderança incrédula do povo de Israel, daqueles que rejeitaram
a pedra angular, aqueles que se recusaram a reconhecer em Jesus o Messias prometido, o Salvador do povo de Israel. E, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa decisão corajosa dos apóstolos aqui. Eles primeiro propuseram um dilema para aquele júri, para aquele tribunal. Eles, sabendo que toda autoridade humana se fundamenta e se legitima em Deus, o soberano sobre os céus e sobre a terra, os reis dos reis, o rei dos reis, o senhor dos senhores, propõem o seguinte dilema. Julguem então, já que vocês são o sinédrio, já que uma das atribuições principais de vocês é julgar, pois julguem o que é correto diante de Deus. Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Porque vocês nos mandam calar, mas Deus nos mandou falar. Vocês nos mandam não ensinar, mas Cristo nos mandou testemunhar. Agora julguem, vocês que são autoridade e que sabem que toda autoridade procede de Deus, vocês próprios, portanto, julguem. Nós devemos obedecer a vocês ou aquele que dá autoridade a vocês e nos ordenou falar e pregar? Eles não esperam a resposta, eles não responderiam a resposta correta, e então eles expressam, declaram a decisão deles. Não podemos falar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar no poder salvífico do nome de Jesus. Nós não podemos deixar de ensinar, de falar, de pregar a morte, a ressurreição, a ascensão e a Cristo Jesus como o único nome dado entre os homens em que alguém pode ser salvo da condenação eterna, pode ser salvo dos seus pecados, pode ser remido da sua iniquidade, pode ter a sua culpa expiada e paga, só no nome de Jesus. Aí, irmãos, diante dessa intrepidez, dessa ousadia, dessa coragem dos apóstolos, e não encontrando nenhum pretexto para castigá-los, condená-los, observe o verso 21, e vendo ainda que o povo todo glorificava a Deus por causa do milagre realizado e muitas conversões que haviam ocorrido como consequência daquelas pregações apostólicas, eles não puderam fazer mais nada, a não ser ameaçá-los novamente, e então foram obrigados a assaltá-los. Meus irmãos, esse é o evento descrito aqui. E quero destacar desses eventos algumas lições, algumas aplicações para nós nesta noite. Em primeiro lugar, observem desse relato, ressalto uma vez mais, como já fiz durante a mensagem, que não há nada de novo na incredulidade, nem há nada de novo na rejeição de Jesus como único nome através do qual alguém pode ser salvo. A arrogância moderna e pós-moderna leva as pessoas a ridicularizarem o nome de Cristo como único e suficiente Salvador. As pessoas, nessa época moderna e pós-moderna, ridicularizam mesmo e fazem pouco do Evangelho, da graça de Deus em Cristo e do nome de Cristo como único, debaixo do qual, ou sob cuja autoridade e poder e obra importa que alguém seja salvo. Mas, meus irmãos, não há nada de novo nisso. Sempre houve a incredulidade. E nessa época mesmo, várias pessoas
creram na mensagem, ouviram a mensagem, confiaram-se a Cristo e foram salvos dos seus pecados. Mas muitos, mesmo entre os cultos, os eruditos, os sábios e os simples, rejeitaram a Cristo como Salvador. E as pessoas também continuam rejeitando a Cristo como o único nome que pode salvar. Outra lição que eu quero ressaltar para nós, com base nesse episódio tão importante no início da história da igreja, é a importância e o valor da ousadia no testemunho cristão. Exatamente nessa época em que nós estamos vivendo, em que, de modo geral, a pregação é que há vários caminhos de salvação, há uma verdadeira ojeriza ao dogmatismo religioso, condena-se qualquer tentativa ou sugestão de apresentar uma verdade absoluta e um único nome e um único caminho de salvação. Meus irmãos, nós também precisamos ser, como Pedro e João, ousados para apresentar o nome de Cristo como o único nome, como essa mensagem central, o único meio, o único instrumento, a única maneira pela qual alguém pode ter os seus pecados perdoados e ser salvo e alcançar, assim, a vida eterna. Além disso, irmãos, outra lição que o texto nos dá: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso não significa que nós seremos rebeldes, insubordinados. Pelo contrário, a Igreja de Cristo nunca foi assim. Nós devemos submissão às autoridades constituídas. Filhos devem submissão aos pais. É Deus quem estabelece os pais como autoridade. A Igreja deve se submeter às autoridades constituídas, desde que elas sejam fiéis à palavra do Senhor. Nós, como cidadãos, devemos ser submissos às autoridades civis, mas, meus amados irmãos, desde que qualquer autoridade não nos ordene ou proíba de fazer qualquer coisa que Cristo nos autorize, nos comissione e nos ordene a fazer. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E penso que aqui, nesse testemunho fiel de Pedro e de João, acerca do único nome que salva, o nome de Cristo Jesus, o nosso amado, bendito, Redentor e Salvador, nós aprendemos especialmente, somos aqui animados, irmãos, nós somos encorajados com Pedro a proceder como ele. E enquanto eu estudava o texto durante a semana, e refletia e pensava, e estudava e orava para poder pregar aos irmãos, a imagem que me veio à mente foi a imagem dos jovens, especialmente na universidade, na escola, sendo intimidados por aqueles que rejeitam a Cristo e o nome de Jesus como o único nome para a salvação. E a imagem de nós como membros nas várias atividades e vocações e relações nas quais Deus nos coloca na vida, sendo frequentemente intimidados pelo pluralismo religioso que marca a época pós-moderna em que nós vivemos, esse relativismo religioso que como que quer nos fazer calar e como que, ou mesmo muitas vezes diretamente, está nos ordenando e nos ameaçando. Parem de falar desse nome. Parem de anunciar a Cristo como único Salvador. Não proclamem mais, nem ensinem mais a ressurreição dos mortos em nome do Senhor Jesus. E muito menos afirmem que há apenas um nome para a salvação, porque todo caminho conduz a Deus, basta fazermos boas obras, e toda religião é boa, e toda religião conduz à salvação. Nós precisamos da mesma ousadia, da mesma coragem do apóstolo Pedro, que olhou para aquele sinédrio e não se intimidou,
mesmo sabendo que poucos meses antes o Filho de Deus havia sido condenado e entregue para ser morto por esse sinédrio, enfrentou e proclamou em alto e bom tom: aqueles que vocês crucificaram, Deus ressuscitou. Aquela pedra que vocês rejeitaram, Deus a colocou como pedra angular. Vocês querem saber o nome? O nome é o nome de Jesus o Nazareno, que vocês mataram. E não há nenhum outro nome abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas, irmãos, essa ousadia e essa coragem não vai ser alcançada apenas por determinação humana, por pensamento positivo, por uma disposição humana apenas. Esse mesmo Pedro, pouco tempo antes, estava negando, acovardado, traindo o Senhor Jesus. A ousadia dele vem do enchimento do Espírito Santo. A ousadia dele não é humana. A coragem dos apóstolos não é natural, ela é extraordinária, ela é divina. É exatamente essa comunhão com Cristo, essa proximidade, esse ensino e essa operação do Espírito Santo na vida deles que fez com que eles pudessem, nesse momento, enfrentar qualquer perigo e, de cabeça erguida, realizarem plenamente a vocação deles, sendo testemunhas fiéis da morte, da ressurreição do Senhor Jesus e do seu nome, como sendo o único nome sob cuja autoridade não apenas alguém pode ser curado de uma paralisia física, isso era de menos, mas pode ser curado da paralisia da alma. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. O presbítero Zoínio vai escolher um hino, um cântico, e nós vamos assim cantar e louvar o nome do Senhor Jesus.